Olá a todas e todos, aqui começamos mais um programa Soberania em Debate do projeto SOS Brasil Soberano do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Quem nos acompanha toda semana já sabe que aqui está o QR Code do nosso Instagram, @SOS Brasil Soberano, para vocês irem lá, botarem um coraçãozinho, fazerem um comentário nos materiais que publicamos logo após as entrevistas que nós fazemos. Este programa ele tem parcerias muito valiosas para nós. Uma é o canal do Conde, que conosco transmite ao vivo concomitantemente, junto também com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que também transmite o nosso programa. Nosso programa desta semana, como está na divulgação, a gente vai falar de uma participação da sociedade brasileira na definição de alguns problemas, de alguns assuntos que estão em tramitação no Congresso Nacional e que são fruto de muita disputa ideológica e política, né? Tem-se dito que a esquerda perdeu as ruas, perdeu a mobilização em favor de uma extrema-direita que, desde 2018, ela vem organizada, financiada e bastante raivosa, misógina, racista, e que dizem que a esquerda, as forças democráticas estão acuadas e não estão indo para a rua na medida em que se espera desse movimento de resistência que inclui movimentos sociais, sindicatos e várias organizações da sociedade civil. Mas, na contramão desse modo de ver, está sendo convocado um plebiscito popular, que será uma forma bastante intensa, interessante, da sociedade brasileira poder participar de algumas definições, de alguns problemas fundamentais para o nosso futuro e a nossa democracia. Então, para falar conosco sobre o plebiscito popular, nós convidamos o professor Wagner Hatt, e convido ele para dividir aqui comigo essa conversa. Wagner, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para falar desse assunto, para nós, dos sindicatos de engenheiros, bastante importante, e para o Brasil, principalmente, né? O Wagner é professor de História, formado e doutorando pela Universidade Federal Fluminense, a UF, é militante do Movimento Brasil Popular e membro da executiva estadual do Plebiscito Popular por um Brasil mais justo. Esse é o nome do plebiscito que vai acontecer agora no mês de julho, e sobre isso o Wagner vai poder falar bastante. Então, para começar, Wagner, a primeira pergunta é: quem está convocando o plebiscito e quais são os principais objetivos dele? Eu já antecipei alguma coisa, mas ele tem perguntas importantes, né, de assuntos que vão desde a disputa trabalhista até a disputa por diminuir a desigualdade do Brasil. Então, eu queria que você primeiro localizasse quais são as forças que convocam, quem está envolvido e quais são os objetivos principais do plebiscito popular por um Brasil mais justo, marcado para iniciar agora no mês de julho. Bom, primeiramente, boa tarde, Beth. Antes de tudo, agradecer naturalmente, né, a oportunidade proporcionada pelo Soberania em Debate, ao SOS Brasil Solidário, ao Sindicato dos Engenheiros. Olha, eu vou ser honesto, Beth. Se eu fosse citar o conjunto de todos os movimentos sociais que estão envolvidos, certamente eu esqueceria algum, na medida que os movimentos sociais estão massivos na construção do plebiscito popular. E quando a gente fala em movimento social, naturalmente a gente está se referindo a uma série de centrais sindicais, sindicatos individualmente,
movimentos pela terra, como MST, movimentos do campo, partidos políticos, como, por exemplo, o PT, o PCdoB, o PSOL, enfim, é uma série de movimentos que está entendendo que nessa quadra que você já bem mencionou, que é uma quadra histórica de muita dificuldade para o campo progressista, para o campo democrático, perdão, enfim, para os democratas de maneira geral, essa difícil quadra, ela precisa ser alternada, precisa ter uma transformação no sentido da esquerda sair do seu momento de defesa e partir para um ataque. E esse ataque ocorre justamente construindo esse elemento de diálogo, de debate com a população brasileira, que é o plebiscito popular, né? Primeira coisa é que esse plebiscito ele busca, a nível nacional, discutir duas coisas fundamentais. Uma é debater a jornada de trabalho e outra é a questão tributária, que nós compreendemos que é muito injusta no Brasil. Então, nesse sentido, esse plebiscito ele vai ter duas perguntas centrais que a gente vai apresentar a partir de julho ao povo brasileiro. A primeira pergunta central vai dizer o dialogar em torno da escala 6x1, né? A pergunta é literalmente a seguinte: você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial e o fim da escala 6x1? Ou seja, nosso objetivo é, a partir da apresentação da PEC, que está sendo tramitada no Congresso Nacional, mas que o Congresso Nacional, infelizmente, tem tido uma dificuldade de avançar, é pegar esse debate em torno da escala 6x1 para apresentá-la e debater a questão do trabalho e da redução de jornada de trabalho com o povo brasileiro. A segunda pergunta, dialogando com esse primeiro tema, em debate com a questão do trabalho, vai discutir as questões tributárias, na medida em que ela se propõe a debater o seguinte, né? A isenção do imposto de renda para os trabalhadores e as trabalhadoras que ganham até 50 mil, perdão, que ganham até 5 mil reais por mês, e o aumento, né, a compensação do imposto de renda àqueles que a gente chama de super ricos, ou seja, os brasileiros que ganham 50 mil ou mais por mês. Né? O nosso objetivo é discutir essas duas questões que são tão centrais ao povo brasileiro e que muitas vezes o povo brasileiro é totalmente alijado de fazer por conta de incapacidade, muitas vezes, que o Estado brasileiro e os respectivos governos têm de colocar o povo no centro das questões políticas que lhe cabem, Beth. Vamos falar um pouquinho desses dois eixos, porque, para além da mobilização, que eu acho que a gente acha que é necessária, ainda há muita incompreensão por parte das pessoas em relação a esses dois eixos. Outro dia mesmo, conversando com um trabalhador, ele falava assim, mas o que eu vou fazer com o meu tempo livre? Eu vou fazer o quê? Eu vou procurar outro trabalho? Eu não vou trabalhar, mas eu vou fazer o quê? E em relação à taxação, as elites sabem porque elas não querem a diminuição da jornada sem a diminuição do salário e por que ela não quer a taxação dos mais ricos. Mas nós, aqui do nosso lado, ainda precisamos trabalhar muito esses dois eixos, né? Eu ouvi outro de um motorista de Uber falando, não, um absurdo taxar os ricos. Eu falava assim, o senhor está nessa categoria de rico? Rico é aquele que pode viver sem trabalhar, né? Que ele não sofre nenhum prejuízo, né? Então, eu queria que a gente aprofundasse um pouco por que esses dois temas, em que ele mexe na questão da desigualdade, na questão de transformar esse país num país mais justo. Olha, Beth, são múltiplas, né? As necessidades, eu diria, inclusive, de uma rediscussão, primeiramente, sobre a jornada de trabalho. Assim. Primeiro que
Quando a gente fala em escala 6 por 1, segundo dados da Unicamp, por exemplo, que é uma universidade séria, conceituada, e tem a pesquisa como seu elemento central, o fim da jornada 6 por 1 beneficiaria imediata e diretamente 34 milhões de pessoas, que é um número bastante significativo, né? Beneficiaria por quem? Que sentido? De pessoas que estão nessa margem direta, né, daqueles que estão nessa lógica de trabalhar 6 por 1. Tudo bem? Então, a ideia é imediatamente fazer com que essas pessoas tenham sim mais uma folga. Eu acho que a gente também tem que ter uma preocupação que é econômica, a discutir isso, é política, mas também é social, né? Também está relacionada à saúde. A escala 6 por 1, que, aliás, fazendo um parêntese aqui, é um modelo de escala de trabalho que vem sendo mundo afora rediscutido, por exemplo, nos países nórdicos, na Nova Zelândia e na França, só para rapidamente citar 3 exemplos, essa escala ela já foi interrompida, né? Isso tem a ver também com a saúde mental do trabalhador, com, por exemplo, mais tempo que o trabalhador e a trabalhadora vão ter para se qualificar, tanto como profissionais, mas também como sujeitos, estudando, se aperfeiçoando e tendo, e eu acho que essa sensibilidade não pode ser ignorada, tendo mais tempo com a família, construindo diálogo com a família, né? E tendo uma ideia do trabalho como uma realização e não como um adoecimento. A gente entende que o trabalho, na realidade brasileira, como ele é colocado hoje, ele condena o trabalhador e a trabalhadora a um adoecimento mental e físico, pelo muito desgaste, pelo excessivo desgaste que acontece, né? Então, rediscutir isso tem a ver, inclusive, com a produtividade do trabalhador. Um trabalhador esgotado, inquestionavelmente, é um trabalhador que produz menos. Se ele produz menos, obviamente, ele entrega menos. E ao entregar menos, ele está sendo, digamos assim, mais alijado da própria construção do trabalho. Então, discutir mais folgas é discutir uma qualidade de vida humana. Eu acho que tem um elemento humano fundamental aí que não pode ser descartado. Por outro lado, ao afirmar que a escala 6 por 1 ela tem que ser discutida e, no limite, como nós defendemos, interrompida, automaticamente, inevitavelmente, falar no fim da escala 6 por 1 é falar na necessidade de mais contratações. Então, isso também vai refletir nos dados de desemprego, né? Setores do comércio, por exemplo, onde essa realidade é bastante visível, teriam a necessidade de aumentar a contratação. Aumentando a contratação é mais gente com renda. Aumentando a quantidade de gente com renda é mais gente consumindo, é mais gente transitando pelos espaços de vida da sociedade, né? Você mencionou o exemplo do Uber, eu também tive um diálogo com outro motorista de Uber e eu fui por esse caminho. Ele perguntou a mesma coisa, ele falou, mas eu não entendo, como é que vocês estão defendendo aí o fim da escala 6 por 1? Qual é o meu benefício com isso? A primeira que eu falei, olha, primeiro é o seguinte, né? Se a gente tivesse que resolver todos os problemas históricos do Brasil, a gente ia ter que fazer um plebiscito por mês pelos próximos 20 anos. Esse plebiscito, ele não vai resolver tudo. Agora, pensa comigo, eu conversando com ele, se tem mais gente com a família, né, em folga, é mais gente que está transitando pela cidade, é mais gente que está consumindo. Numa dessas você consegue mais corridas, né, e automaticamente ganha um dinheirinho maior. Então, quer dizer, é um benefício que está relacionado tanto a aspectos políticos, quanto a aspectos econômicos, e eu insisto, em aspectos sociais que para nós não são menos importantes. Esses 3 elementos precisam estar articulados, precisam ter um vínculo que, ao fim e ao cabo, tem uma relação com a humanidade, a sobrevivência dos trabalhadores e das trabalhadoras no país, né? Por outro lado, quando a gente fala da questão que envolve o imposto de renda, a gente costuma dizer, né, já é meio que uma palavra de ordem, digamos assim, nos movimentos, que o tributo brasileiro ele é um Robin Hood ao contrário, né? A carga tributária brasileira, ela literalmente tira dos pobres para dar para os ricos. Isso acontece no próprio imposto de renda. Hoje, quem está isento de imposto de renda são os trabalhadores e as trabalhadoras que ganham até R$ 2.800 em média.
A nossa proposta é que os trabalhadores e as trabalhadoras que ganhem até 5 mil por mês possam ampliar essa isenção, essa categoria. Segundo dados do G1, né, o inquestionável Z1, 90% dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras estão nessa categoria, o que representa cerca de 120 milhões de pessoas. Ao passo que as pessoas, os super ricos, que ganham 50 mil ou mais por mês, atingem cerca de 900 mil pessoas. É desproporcional. Ou seja, é inclusive do aspecto democrático construir uma reviravolta nessa lógica, né? A taxação sobre a renda, que no Brasil, inclusive, é desproporcional em relação a outros tipos de taxação, como, por exemplo, a taxação sobre o consumo. O Brasil é um dos países que mais taxa o consumo. Qualquer dado, por mais conservador que ele seja, ele vai dizer que o mínimo que é taxado pelas pessoas, pelo Estado brasileiro em relação ao consumo é de 40%. Alguns dados vão chegar a colocar como 58%, 60%. Então, essa injustiça tributária, ela começa, no nosso entendimento, a ser discutida com o imposto de renda. Ela não termina no imposto de renda, mas ela precisa ser discutida como tal a partir disso, né? Quem ganha mais, paga mais. É assim em países como, por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido. Quem ganha menos vai pagar menos, ou no caso do imposto de renda, segundo a nossa proposta, não vai pagar. E essa compensação vai se dar exatamente por esses chamados super ricos, que, como eu mencionei, é uma categoria infinitamente menor em termos proporcionais do país, Beth. O lobby de quem não quer que isso aconteça é muito grande em cima do Congresso, né? E o Brasil não tem uma tradição de referendos populares, de plebiscitos, né? Diferentemente de alguns países da América Latina. Como que vai se dar a mobilização? Como é que ela está pensada para atingir mais pessoas, para que essa discussão atinja as ruas, os sindicatos, as organizações, que para convencer as pessoas, inclusive, a participarem? Como que está pensado esse esquema de mobilização? Não, perfeito. Assim, você tocou num ponto muito importante, que é a relação histórica com a construção, ou melhor, a falta de construção, de participação política direta do povo que existe no Brasil. Se a gente fizer muito rapidamente um retrospecto da República Brasileira, os 130 e poucos anos de República, ou 140, a gente pode arredondar, metade dessa República Brasileira ela foi construída fora dos marcos do Estado de Direito, né? Ali nos primeiros 30 anos, 35 anos de República, havia ainda uma construção de cidadania. Então, a participação popular direta nas decisões era inviável. Realidade não muito diferente na própria experiência de Vargas, que melhorou um pouco ainda a participação popular, mas muito discretamente, sobretudo ali no chamado Estado Novo, que você teve um fechamento do regime. E, por fim, na inquestionável ditadura militar, que não havia espaço para nenhum tipo de participação popular. Se a gente exclui isso, já dá cerca de 50, 60 anos de vida republicana brasileira. Agora, ainda sobra outra metade. E mesmo dentro dessa metade, o histórico de participação popular oficial construído pelo Estado, pelos governos, é muito pequeno. O Brasil, se a gente for buscar, se for professor de história, né, se a gente abrir qualquer livro de história, Beth, a gente só vai ver mencionado 3 grandes plebiscitos ou referendos, né, enfim, consultas populares que foram oferecidas ao povo brasileiro. A primeira em 63, que o povo brasileiro decidiu entre o presidencialismo e parlamentarismo. Na ocasião, inclusive, venceu o presidencialismo. Uma outra, 30 anos depois, em 1993, num plebiscito, eu diria até um pouco quanto inusitado, que o povo brasileiro teve que decidir entre a república e a monarquia. E o último, só em 2005, que foi um referendo acerca do desarmamento. Só isso, né? Então, diante desse cenário de incapacidade democrática que o país construiu, de colocar o povo para decidir sobre aquilo que lhe cabe,
é legítimo, é perfeitamente legítimo que os movimentos populares assumam para si esse desafio. Sem dúvida nenhuma, os movimentos populares, eles não são a integralidade da sociedade brasileira. Agora, eles têm uma legitimidade e um tamanho suficiente para tomarem essa decisão. Nesse sentido, a gente entra nesse plebiscito popular de 2025 muito baseado nas experiências que os movimentos populares construíram de consultas populares no último século, né, do ano 2000 para cá. Foram 3 grandes exemplos que certamente vale uma menção. Em 2007, a fim de questionar e criticar a privatização da Vale, houve um plebiscito bastante importante. O mais recente foi de 2015, a fim de rediscutir a Constituição e propor uma nova Constituinte. Naquela ocasião, foram registrados 7,5 milhões de votos, mas, sem dúvida nenhuma, a nossa grande referência atual é a do plebiscito de 2002, que estava rediscutindo à época a ALCA, né, sendo contra esse projeto, que capitalizou à época, ou registrou 10 milhões de votos. Isso é muito significativo, né? Nesse sentido, é com esse espírito, com essa marca que a gente chega às ruas. E por isso a importância do plebiscito ser construído. Hoje, na nossa era digital, seria muito mais cômodo para o conjunto dos movimentos sociais fazer uma espécie de votação online, fazer uma espécie de petição, assim como todas que tem por aí, que inclusive são absolutamente legítimas. Mas o nosso objetivo, ao construir esse plebiscito popular, é estar na rua, é estar dialogando nas principais cidades do país, nos interiores, com o povo trabalhador, tentando trazer para o centro da discussão política, trazer para o debate político cotidiano aquilo que é pertencente ao trabalhador. Porque, veja, quem decide sobre o fim ou não da escala 6x1 é o Congresso Nacional. Quem decide sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 ou não decide também é o Congresso Nacional. Agora, quem vai sofrer as consequências disso é o povo brasileiro. Então, esse povo tem a autoridade, inclusive diante do Estado de Direito, né, de ser consultado para que isso ocorra. Nesse sentido, esse plebiscito tem como marca principal, o objetivo principal, a construção política. É importante mencionar aqui, para a nossa audiência, esse plebiscito não é um plebiscito oficial, ele é um plebiscito popular. Nesse sentido, o objetivo dele é trazer o povo para a discussão política. Inclusive, ele está sequenciado ou dividido naquilo que a gente chama de 3 fases. A primeira fase começou imediatamente após o Carnaval, nos 26 estados e mais o Distrito Federal, que é da mobilização, do debate, da entrega, da construção de uma organização a fim de levantar no seio da sociedade brasileira essa discussão. A segunda fase, o segundo momento, consiste exatamente na coleta de votos. Nós queremos votos, sim. Nós queremos que em cada urna que vai ser espalhada pelo país inteiro tenham milhares, milhões de votos. Né? Essa segunda fase, inclusive, começa já no dia 1º de julho, semana que vem, e vai estrategicamente até setembro, tendo uma grande fecho, né? Um grande ensaio, assim, exatamente na semana do 7 de setembro, para comemorar a independência do Brasil, comemorando agora a independência dos trabalhadores. Mas a gente não para por aí, né? Ao fim dessa coleta de votos, a gente vai para uma terceira fase, que é a transformação desses dados registrados nas ruas em política pública. Ou seja, está sendo pensada, sendo organizada uma grande marcha em outubro ou em novembro, rumo a Brasília, que se dirige ao Congresso Nacional, se dirige ao Palácio do Planalto e apresente esses dados, tanto ao governo como ao Congresso, falando, olha, nós temos 12, 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que são contra a escala 6x1 e que são a favor da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. São a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial. O que vocês têm a dizer sobre isso?
É com esse espírito da pressão popular, e insisto nisso, da incorporação popular ao debate que lhe cabe, ao debate público, que a gente está entrando nesse plebiscito. Nesse sentido, a gente está movimentando em todos os lugares aulas públicas, lançamentos, panfletagens, enfim, reuniões dos mais diferentes espectros, nos diferentes espaços das cidades, junto a esses movimentos sociais, a fim de fazer esse diagnóstico nesse primeiro momento. Quem quiser participar desse plebiscito, não só para votar, mas também para se envolver, ajudar nas panfletagens, nas conversas de rua, tem algum lugar, algum site onde as pessoas podem se informar para poder participar mais e melhor dessa mobilização popular? Tem sim, Beth. Inclusive, recentemente, há coisa de 3 ou 4 dias, foi lançado um site oficial do Plebiscito Popular. Então, quem quiser acompanhar e compreender melhor as nossas propostas e, sobretudo, nossas ações, joga lá na ferramenta, no Google, plebiscitopopular.org. Primeiro site que vai aparecer, já tem alguns dados lá. E, além disso, claro, a gente também está mobilizando nas redes, né? Então, no Instagram, no TikTok, no Facebook, você consegue encontrar, jogando lá a chave Plebiscito Popular, as páginas oficiais, a página nacional que centraliza todo o debate, mas também há uma série de construções de diálogo, de canais de comunicação que são estaduais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente, além, claro, de acompanhar e de construir esses espaços nacionais, a gente tem uma preocupação de debater as questões em torno do Rio de Janeiro. Então, tem lá uma página do Plebiscito Popular Rio de Janeiro, que vai detalhar como a atuação funciona no nosso espaço aqui. Tá? Então, são muitas ferramentas e muitas oportunidades. A gente não podia... Eu mencionei aqui que o último plebiscito popular foi de 2015. Né? De lá para cá, toda a ferramenta digital evoluiu muito. Está todo mundo conectado. Então, é fundamental que a gente use a internet, use os canais de comunicação como uma ferramenta de integralização, né? De trazer esse debate público para o centro da agenda nacional, a fim de trazer os trabalhadores para construir o plebiscito popular e também outras iniciativas que certamente vão acontecer daqui para frente. Então, essa votação ela fica aberta praticamente em vários lugares, em vários estados. Ela fica aberta até setembro? Sim, sem dúvida, né? A gente estabeleceu o que a gente está chamando de mutirão, né? Algumas semanas, de julho até setembro, serão semanas de tiragem de votos. Isso não quer dizer que nas outras datas não há voto. É perfeitamente possível você votar em qualquer dia daqui até setembro. Né? Mas algumas semanas específicas que a gente tem trabalhado com essa ideia de mutirão ou de campanha nacional de coleta de votos. Se você me permite, rapidinho até situá-las aqui. Né? Esse primeiro mutirão já começa no dia 1º de julho e vai até o dia 7 de julho, essa primeira semana que está logo aí. O segundo mutirão ele está datado do dia 27 de julho até o dia 30 de julho. Então, seria no finalzinho do mês que vem. O terceiro mutirão, por fim, ele está alocado ali dos dias 29 a 31 de agosto. Mas o nosso grande ensaio, né, o nosso grande finale, está agendado para a semana do dia 1º de setembro ao dia 7 de setembro, que é o feriado da Independência, que a gente está chamando de Semana Nacional de Mobilização e de Coleta de Votos. É nesse cenário que a gente quer colocar o debate do plebiscito nas ruas e colher algo em torno de 12 a 15 milhões de votos. Né? Mas, repetindo, essas são as datas de referência. Não há limite, né, para os estados ou para os bairros, para as localidades, enfim, colocar voto. Tem alguns eventos já marcados, inclusive, que estão fora dessa agenda oficial e que há uma perspectiva de coletagem de votos, de debate público bastante interessante.
Vocês estão me vendo aqui, eu estou meio gripada, né? Hoje minha voz meio anasalada, mas o Wagner. Nós temos hoje uma grande disputa, né? Tudo isso está sendo encaminhado como pressão sobre o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional que esta semana retrasada, deu uma blindada, inclusive em votações importantes, derrubou vetos do presidente Lula em relação a diminuição do valor da conta de luz, né? E essa questão da taxação das grandes fortunas dos mais ricos, ela tem tido uma resistência muito grande, né? No bojo desse debate, tem esse debate também eleitoral de como a gente pode melhorar o perfil desse Congresso, melhorar o perfil daqueles em quem a gente vai depositar nossa confiança para definir os destinos do país, porque esse Congresso Nacional ele está dominado por uma direita e uma extrema-direita que tem feito votações que são didaticamente cruéis para o povo brasileiro. Esse plebiscito ele pode ajudar a aumentar a consciência das pessoas na valorização do voto? Sem dúvida. Eu diria que não só pode, como deve. Eu acho que o plebiscito ele seria ineficiente se a gente acabasse nele mesmo. O nosso objetivo é que ele tenha, digamos assim, uma extensão do seu tamanho para além de setembro. E aí passa, inegavelmente, para o processo eleitoral. Veja, eu insisto, o nosso objetivo aqui, ele não é decisivamente eleitoral. Nós estamos pensando efetivamente na construção dessa política da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Agora, sem dúvida nenhuma, considerando que há uma eleição para o ano que vem, esse debate ele vai acontecer. E é bom que aconteça. A gente sabe de todas as dificuldades que são impostas pelo Congresso, né, pela base da extrema-direita no Congresso, mas essa extrema-direita que reverbera no Congresso, ela também está na rua. Então, nesse sentido, ir para a rua, enfrentar com pautas que são centrais aos trabalhadores e às trabalhadoras, e eu diria até que são pautas indefensáveis, né? Como que você vai chegar para o trabalhador e vai falar para ele que você é contra o fim da escala, né? Essa agenda que a gente está apresentando, ela coloca o campo da extrema-direita, que é um campo eleitoralmente forte no Brasil, na parede. Né? A gente está colocando aqui uma questão que é central para o trabalhador e para a trabalhadora, que a extrema-direita não consegue defender. Mas, ao mesmo tempo, eles também não podem dizer que eles estão com a gente. Né? Então, gera para o lado de lá esse elemento da contradição. A contradição que é o seguinte: quem defende o trabalhador e a trabalhadora, quem defende o povo, são os progressistas, são os democratas. Então, nesse sentido, isso tem uma capacidade de reverberar eleitoralmente no ano que vem, sobretudo diante do diálogo que o governo federal vai ter e a receptividade que o atual governo federal vai ter em incorporar os resultados desse plebiscito em sua agenda, né? Eu tenho 33 anos, eu não tenho memória, digamos assim, do plebiscito contra a AU, que eu tinha 9, 10 anos. Mas o debate que se faz é que aquele plebiscito, naquela ocasião, foi fundamental para potencializar a vitória do nosso campo político a nível federal. A vitória de Lula em 2002 tem muito a ver com essa organização dos movimentos sociais. Então, a ideia é que isso também tenha esse cenário, possa reverberar eleitoralmente, e aí não só no sentido do governo federal, mas também nas eleições gerais que se avizinham. Né? Ano que vem, um cenário eleitoral estadual, tem eleição para o Senado, etc. E tudo isso, todo esse debate tem um potencial, eu diria, enorme e talvez estratégico de auxiliar na inversão, né, do Congresso, ou seja, aumentar uma bancada progressista, humana, democrática, e diminuir consideravelmente, por consequência, essa força eleitoral que a extrema-direita ainda mostra no nosso país.
A gente sabe que os processos de transformação social eles são lentos, né? Eles são, não é uma coisa que se do dia para a noite, né? O plebiscito, como você já falou, ele deixa núcleos de organização popular para que as pessoas possam continuar fazendo debate dos assuntos importantes que possam surgir daqui até não tem prazo, né, determinado, mas que estejam núcleos que possam estar o tempo todo discutindo a política, a economia, a vida das pessoas, os direitos. A ideia é deixar núcleos de organização para que esse debate continue, ele seja permanente. Sem dúvida, né? Que, aliás, é um problema histórico brasileiro, né? Como há poucos plebiscitos, poucas consultas populares ao longo dos anos no país, o processo eleitoral, que é muito importante, a gente não nega isso, ele fica extremamente sobrecarregado. Chega a época da eleição, tanto as eleições gerais como as eleições municipais, que ocorrem, né, a cada 2 anos, se tem a ideia de discutir tudo que envolve o povo, tudo que envolve o Brasil. Né? Quer se discutir educação, saúde, macroeconomia, saneamento, trabalho, renda, educação, e ao fim todas essas discussões acabam ocorrendo de maneira muito superficial. Se discute tudo, mas ao mesmo tempo não se discute nada. Né? Isso, inclusive, é um projeto para não se debater o Brasil ao fundo, o Brasil real, o Brasil das suas raízes, ele não é debatido no processo eleitoral. Então, nesse sentido, essas consultas populares, elas visam criar esses germes de capacidade política, né? A percepção para o trabalhador e para a trabalhadora, para os brasileiros em geral, enfim, que a política, ela não ocorre somente a cada 2 anos, lá em outubro. Ela ocorre todo dia. Que o preço do pão está relacionado a um projeto que foi aprovado ou que não foi, né? E que ele tem uma capacidade, eu diria até a responsabilidade de decidir ou não decidir sobre ações. Então, esses plebiscitos populares, e esse em particular, que tem o trabalho como elemento central na sua agenda, eles têm não só a possibilidade, mas o dever de, a partir dele, apontar para a construção política a médio e longo prazo. Ano que vem na eleição, mas também em 2027, também em 2028, enfim, nos anos ímpares, de maneira geral, que é onde a eleição não acontece e o debate político, infelizmente, no Brasil, ele acaba não ocorrendo de maneira muito independente. A nossa ideia é que ele possa ser permanente, mas para que ele seja permanente, para que o debate em torno da participação popular aconteça permanentemente, o povo tem que estar nesse debate, senão ele não tem validade. Essa é a nossa iniciativa. Né? Então, é com esse espírito que a gente está construindo esse plebiscito, a fim de recolocar, eu insisto nisso, no centro do debate o povo, que afinal de contas é quem sofre ou deixa de sofrer determinadas votações, determinados projetos que são aprovados ou não nas esferas de poder, lá em Brasília, sobretudo. E de aproximar um pouco mais, né? Porque às vezes as pessoas acham que falar sobre congresso, sobre leis, é muito chato, né? Não tem nada a ver comigo, né? Mas esse timing que vocês estão pensando até setembro, vocês não têm medo que no meio do caminho esse congresso que atropela o tempo todo, muda pautas, vota questões emergenciais, botam lá na pauta, inverte tudo para votar os projetos de lei de interesse dos grandes empresários, das elites, do agro, dos donos de banco. Então, vocês não têm medo de que nesse processo até setembro algo aconteça aí e que essas pautas possam ser talvez superadas por votações emergenciais com um rito sumário, né, como às vezes o Congresso faz? Assim, é importante colocar o seguinte: embora o plebiscito popular ele seja uma pauta central, protagonista da agenda de lutas
dos movimentos sociais não é única. Então, enquanto tem uma turma, né, tem um conjunto de movimentos operando em torno do plebiscito popular, há toda uma agenda em paralelo sendo construída, inclusive apontando para outros avanços que não estão incorporados no plebiscito, mas também para aquilo que a gente chama de redução de danos, né? Parlamentares aliados, né, que estão lá no Congresso lutando para que determinadas barbaridades, eu acho que o termo é esse mesmo, não sejam aprovadas. Em relação à atualização, né, da proposta do plebiscito, a gente considera que isso é algo que não se desatualiza. Discussão sobre o trabalho e sobre a tributação é uma discussão que o Brasil já devia ter feito há mais de 50 anos. Então, como são pautas que nós consideramos como incorruptíveis, ou seja, que não se dá para apropriar pelo campo do lado contrário ao trabalhador, do lado contrário, enfim, da juventude, a gente acredita que essa pauta ela continua sendo central, uma vez que é o trabalho e a tributação que está em jogo. O Congresso Nacional não vai... esse Congresso Nacional que tem um lado, que tem, enfim, o lado dos poderosos, ele não vai simplesmente pautar uma agenda pró-trabalho no meio do plebiscito, sem visualizar que esse plebiscito está tendo uma tendência de pressão popular. Então, para nós, é bastante atual essa agenda e ela, como eu falei, está ocorrendo ao mesmo tempo e em paralelo a outras lutas, outras agendas que também estão aí acontecendo no país e que são também, sem dúvida nenhuma, alvo de observação desses movimentos populares. Você pode citar algum exemplo desses assuntos paralelos que estão sendo debatidos? Por exemplo, eu acho que a questão sobre macroeconomia, por exemplo, né, que está sendo debatido. No início você mencionou o que foi feito ontem, né, que é de alterar um decreto parlamentar, um decreto presidencial, perdão, algo que não acontecia desde o governo Collor, há mais de 30 anos. Essa observação, essa violência ao Estado democrático, né, à autoridade presidencial, que claramente foi uma medida para atacar o governo e, consequentemente, atacar os movimentos, né, que defendiam essa agenda, ela também está sendo observada. Então, há um movimento para tentar, por exemplo, reverter a votação do Congresso. Né? Então, você tem uma série de pautas ali que podem ser observadas. Né? E, assim, óbvio que é capaz esse Congresso, eu não duvidaria, da capacidade que esse Congresso tem de nos surpreender, no sentido de colocar na mesa da discussão uma barbaridade muito grande que exija dos movimentos sociais uma observação maior. Agora, o plebiscito popular, embora tenha essa centralidade nessas duas pautas, no fim da escala 6 por 1 e na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ele não é uma agenda fechada. Então, pelo fato dele ser, digamos assim, uma largada das lutas, se houver alguma agenda antipovo que se considere necessária a atuação dos plebiscitários, a gente vai estar. E não necessariamente colocando como pergunta geral, né, no plebiscito, mas certamente nos colocando à disposição, como plebiscitários, como movimentos sociais, a necessidade de se incorporar a essa eventual luta. Então, eu acho que esse é o espírito. Né? O nosso objetivo aqui é fundamentalmente político, é construir, junto ao povo brasileiro, esse organismo permanente de observação do que está sendo feito pelo Congresso Nacional, pelas instâncias estaduais, enfim, mas também sistematicamente atuar sobre esses organismos, uma vez que o Estado é de direito. Estado democrático de direito, quem é dono do poder é exatamente o povo. Então ele tem a obrigação, eu diria, de acompanhar tudo que o cerca. Eu acho que é com esse espírito que a gente está chegando aí no início dessa fase de coleta de votos. Tem aqui um comentário da Valdete Lopes Silva. Bora para a rua por Lula, povo. É uma outra questão. O Brasil é um país que é um continente, né? Então tem muitas diferenças regionais. O plebiscito ele trata, ele é adaptado às linguagens, às culturas,
a realidade de cada estado, e eu vi que também aqui no Rio de Janeiro parece que tem um debate sobre a privatização da SEDAI, outros assuntos de interesse das pessoas, eles estão sendo incluídos nesse plebiscito em nível local, regional? Sem dúvida, né? A gente considera que o tamanho do Brasil, a regionalidade, a diferença político-organizativa, ela é imensa. Então, o plebiscito não podia simplesmente tomar a decisão de ignorar essa realidade. Esse debate em torno do trabalho, da tributação, a gente considera que é a nível nacional. Então, vai incorporar os 27 estados, né, os 26 estados, mais o Distrito Federal. Agora, o plebiscito permite, inclusive, a incorporação de agendas que, eventualmente, os movimentos sociais estaduais considerem como importante para aquela localidade. Como você mesmo mencionou, aqui no Rio a gente já incorporou uma terceira pergunta na cédula, que é a pergunta sobre a questão da água, né? A gente está considerando fundamental discutir a água como um direito para todos e não mercadoria. Por que isso? Porque há um debate vindo da esfera estadual de poder que tem como objetivo terminar de privatizar a SEDAI. Já se privatizou uma parte, a ideia é privatizar outra. E assim como o Rio de Janeiro, Minas Gerais também tem um acúmulo de demandas locais, o Espírito Santo, enfim, uma série de estados que estão incorporando em suas pautas, né, essas agendas que são locais. Agora, naturalmente, a gente não conseguiria incorporar em termos de pergunta oficial do plebiscito tudo aquilo que a gente quer, senão é um plebiscito que vai ter 50 mil perguntas, né? Como eu falei, se a gente quisesse resolver todos os problemas do Brasil com um plebiscito, desde a proclamação da República, a gente tem que fazer um plebiscito por mês pelos próximos 30 anos no mínimo. Então, o debate ele também está incluindo outras pautas, mesmo que, eventualmente, essas outras pautas não estejam lá na cédula. Né? Então, esse é o objetivo, é iniciar um debate a partir dessas pautas gerais, eventualmente pautas locais, para apontar um caminho. Qual é o caminho que a gente vislumbra, que a gente imagina? É o caminho da ampla participação popular. Né? Esse plebiscito é um plebiscito sumariamente político, fundamentalmente político. Esse é o nosso principal objetivo aqui. E qual é a expectativa que vocês têm de participação? Vocês têm alguma meta de coleta de votos, quer chegar ao número X, que fica ali, a gente fica brigando para chegar lá, que isso é sempre motivador. Vocês têm essa meta? Temos, né? O debate da ALCA, né, o plebiscito em torno da ALCA, aquele que eu mencionei, ele registrou cerca de 10 milhões de votos, e foi provavelmente o mais exitoso em termos de propaganda e de vitória política. Considerando que a população brasileira aumentou nos últimos 25 anos, a meta hoje está girando em torno de 15 milhões de votos, né, a nível nacional. E aí, claro, cada estado contribuindo de acordo com o tamanho populacional, com seu nível de organização e engajamento. Mas é esse número mínimo que a gente considera. E a gente considera isso também porque a gente sabe que, como as possibilidades de comunicação aumentaram muito nos últimos anos, especialmente por conta do advento da internet, da comunicação digital, etc., há uma possibilidade de diálogo com o povo muito maior. Nesse sentido, a gente atinge mais pessoas. Se a gente atinge mais pessoas, a gente consegue, naturalmente, ter um retrospecto positivo melhor. E eu, particularmente, sou muito otimista, Beth. Eu acho que se a gente quiser marcar uma outra conversa em setembro, eu acho que eu vou te dar um dado maior. Assim. Acho que a gente consegue tranquilamente passar de 20 a 25 milhões, considerando a boa repercussão que esse plebiscito já está tendo. Né? A gente que está na rua acompanhando aqui no Rio de Janeiro, em qualquer debate no centro da cidade, ou nos bairros, ou em municípios espalhados pela região metropolitana, enfim, a recepção é muito boa. E é muito boa porque o trabalhador sabe o que quer. O trabalhador sabe quais são os males da escala 6x1. O trabalhador sabe o que é pagar um imposto de renda sem ter dinheiro para tal. Né? Então,
a repercussão está sendo muito boa, porque a comunicação é muito boa e a pauta, a agenda também é insubstituível, eu diria. Fechar. Só nosso tempo voa, né? Mas falando em comunicação, eu já vi vários materiais dessas mentiras, essa manipulação que acontece, dizendo que a escala 6x1 diminui a jornada, mas diminui o salário, que é uma pressão que está sendo feita, inclusive com materiais na rede sendo bombardeados. Vocês não têm receio ou a presença das pessoas, dos militantes na rua, no olho, pode neutralizar essa tentativa que está se tendo de desvirtuar os objetivos das propostas que vão ser apresentadas? Olha, a pergunta na cédula, oficialmente, ela está colocada da seguinte maneira: você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial? Eu acho que isso é um ponto importante. A gente não está simplesmente defendendo a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1 e tudo bem. A gente está exigindo que essa redução ela seja feita sem redução salarial. E aí, eu acho que é uma pergunta e uma resposta que a gente tem muito, muito clara, assim. Esse enfrentamento aos setores organizados, mais conservadores, mais liberais, mais da extrema-direita, ele vai acontecer. Eles não têm argumento e não querem, inclusive, defender o trabalhador, então eles vão tentar descredibilizar o programa, descredibilizar não só o plebiscito, mas a agenda do plebiscito em si. E aí eu acho que a gente não tem que ter medo, estar na rua mesmo, estar dialogando. Olha, a gente está defendendo isso aqui. A gente tem elementos que mostram para a gente por que isso é importante para a melhoria de vida do trabalhador e do Brasil como um todo, né? A extrema-direita não vai saber responder a isso. A gente tem que estar preparado para argumentar. Eu acho também esse plebiscito ele é muito pedagógico para os setores da esquerda, especialmente uma geração de progressistas, de democratas, que precisa ir para o enfrentamento público. E quando eu falo em enfrentamento público, pelo amor de Deus, eu não estou falando de violência física, mas eu estou falando de disputa de ideias. É assim que a esquerda se construiu nesse país. E é assim que a esquerda precisa continuar se construindo. A comunicação é muito importante, como mencionei, mas o diálogo, o dia a dia, o sentir o que o povo quer e, sobretudo, ser o povo, é algo que vai dar um dinamismo, vai dar uma modernidade à esquerda, que vai trazer ela a essa realidade e certamente fazer desse plebiscito um plebiscito politicamente vitorioso. Muito bom, nós estamos assim bastante entusiasmados aqui no Sindicato dos Engenheiros com essa perspectiva e essa possibilidade de mobilização. Wagner, nós já chegamos aqui no final do nosso tempo, então, mas eu não quero me despedir de você sem abrir a palavra para suas considerações finais, por favor. Não, primeiramente, novamente agradecer ao Soberano em Debate, ao sindicato, ao SOS Brasil Solidário e nos colocar Brasil Solidário, e nos colocar à disposição como executiva e como povo brasileiro a debater o que lhe cabe ao povo brasileiro. Esse plebiscito é um plebiscito pensado com muito carinho pelos movimentos sociais, são mais de 50 movimentos sociais que estão até este momento incorporando-se ao plebiscito, alguns com mais engajamento, outros, enfim, mas com otimismo de apresentar para o povo brasileiro, fundamentalmente para os trabalhadores brasileiros, um novo dia. Não dá mais para a gente trabalhar, chegar em casa, não ter tempo para ficar com a família, para a gente não conseguir se qualificar enquanto sujeitos, enquanto profissionais. Esse plebiscito tem, além de todos os elementos políticos, econômicos, enfim, esse lado humano. Eu acho que é fundamental nós, como movimentos sociais, temos a preocupação de debater questões que envolvam a humanidade. Essa humanidade, esse aspecto da sensibilidade humana está sendo perdido no país. Eu acho que nós temos a capacidade e a responsabilidade de resgatar isso. Então é com esse entusiasmo e com essa ideia que nós estamos construindo esse plebiscito, e certamente é um plebiscito que já deu certo, mas que em setembro e outubro vai ter resultados os mais vitoriosos possíveis, tanto a nível político, mas também conseguindo pautar e botar na ordem do dia
as nossas principais propostas, que é o fim dessa bárbara escala 6x1 e também a isenção do imposto de renda para os que ganham até R$ 5.000 por mês. E por fim, se você permite, fica aqui o convite, né, para entrar nas páginas, né, a nível nacional, o site, que lá você vai ter todas as informações sobre como votar, eleitor, todos os brasileiros interessados, brasileiros e brasileiras interessadas, e construir o plebiscito popular. Se você é de algum movimento social, vai ser muito bem-vindo, mas se não é, também é bem-vindo da mesma maneira. É um movimento que é feito de brasileiros para brasileiros. Tá ótimo. Não, pode contar aqui, o Sindicato dos Engenheiros já vai entrar de cabeça nesse, pode botar urna, vai estar na rua, fica num lugar, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, ali a Cinelândia é o lugar, é o centro nevrálgico político do Rio de Janeiro, então o Sindicato dos Engenheiros vai entrar nesse debate, que é de suma importância para o futuro do nosso país. Então, Wagner, mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos a todos e todas que nos acompanharam até agora nessa conversa e voltamos semana que vem com mais um Soberania em Debate. Tchau para todo mundo. Tchau, Wagner. Obrigada. Tchau, tchau.